tema desse mês é servir. O pastor Zé Roberto tem falado, muitos pastores, os líderes têm falado de servir. Servir é muito bom. Servir é muito bom. Mas só que Deus prepara quem vai servir Ele. Deus prepara. Há uma preparação para que nós possamos servir um Deus. Um Deus que nós falamos que é tão lindo, que é tão maravilhoso. Um Deus que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Não tem como servir um Deus desse sem uma preparação. Sem uma preparação. Mas todos podem servir a Deus? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Todos podemos servir a Deus? Todos podemos servir a Deus? Eu não vou te responder, porque talvez vai ter vários questionamentos. Ou talvez alguém pode falar assim, mas eu estou com dificuldade, então eu não vou mais servir a Deus. Não. Isso é apenas uma pergunta. E a Bíblia fala que nós devemos todo dia nos examinar, para ver como que nós estamos. E aí eu faço a pergunta de novo. Todos podemos servir a Deus? Lá no Desafio Jovem, nós trabalhamos com pessoas que têm compulsividade por vícios. Pessoas que são viciadas em drogas, em álcool, em prostituição, em mentira, sabe, em manipulação, porque tudo isso é vício, né? Se coloca na caixinha que vício é fumar cigarro, fumar maconha, beber álcool, isso também é vício. Mas mentir também é vício. Manipular para que eu seja beneficiado também é vício, né? E Deus, Ele tem preparado um povo. E aí eu faço essa pergunta de novo. Você vai falar, mas não vai parar de perguntar? Irmão, é para que a gente entenda. É para que a gente entenda que para servir a Deus, a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar preparado. Você que tem uma empresa, você não vai colocar ninguém lá para trabalhar se ele não estiver preparado. E não adianta ele falar assim, eu visto a camisa da empresa. Se ele não fizer conforme o padrão que a empresa determinou, ele não está vestindo a sua camisa. Ele está simplesmente atrapalhando aonde ele não deveria estar. Ele deveria estar se preparando primeiro. Ele deveria estar se preparando primeiro. Lá no Desafio, já várias pessoas que acabam indo para lá, chegam lá, elas dominam o evangeliquê. Elas dominam a Bíblia. Elas sabem versículo de cor, elas sabem histórias, parábolas, elas sabem muitas coisas. E aí, às vezes, elas falam assim, eu estava lá na rua, mas toda vez que eu estava no bar, eu lembro muito bem, quando eu bebia a 5ª dose, eu já não entendia mais nada, eu ainda estava falando de Jesus para os outros. E Deus me usava naquele lugar. Irmão, isso é mentira. Deus jamais vai pegar você, te embriagar, te colocar no meio de bêbados para você evangelizar alguém. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Então, se nós temos um desejo de servir a Deus, nós precisamos saber se todos podem servir a Deus. Amém? Primeira coisa para que a gente possa servir a Deus, reconhecer o meu pecado. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador e eu necessito do amor de Cristo. Eu preciso ser perdoado pelos meus pecados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, reconhecer que Jesus é o Senhor. Quando você serve alguém, você tem que reconhecer a patente daquele que você serve. Se você trabalha numa firma, se você tem um encarregado, quando ele está chegando, de longe você já conhece. Você falou, opa, meu encarregado está chegando ali. É necessário que você reconheça o senhorio de Cristo. Terceiro, para que a gente possa servir a Cristo, é necessário que eu me humilhe diante dele. Que eu me humilhe diante dele. Quando você está numa empresa e você chega para fazer um trabalho, você está mexendo na máquina e o trabalho ele não produz da maneira que tem que ser produzido, quando o seu chefe chega, isso quer dizer que ele está acima de você. Quando ele chega e ele ensina você a mexer naquela máquina, a operar aquela máquina, e a produção começa a funcionar da maneira correta,
Isso é uma forma de você se prostrar diante dele. Oh, mas como assim? Você está se prostrando diante do conhecimento que ele tem. Você está se prostrando para receber aquilo que ele tem para te passar. Isso é humilhação. Você está se humilhando. Não é humilhação da maneira, ele me envergonhou. Não, eu fui humilde para reconhecer. Primeiro, que eu não sabia fazer. Segundo, reconhecer que ele está acima de mim. E terceiro, reconhecer e me humilhar, sabendo que ele está me ensinando. Essas são as características que nós precisamos ter para servir a Deus. Amém? Agora vamos para a Bíblia, senão vocês vão falar que eu não usei a Bíblia. Amém? Todos podem abrir lá em Mateus. Vamos abrir em Mateus 15. 15 e 21. Porque nós temos o hábito, muitas vezes, de orar para que Deus nos abençoe. E Deus diga amém para tudo que nós precisamos. Já ouviu? Eu estou precisando de tal coisa. Ora que Deus dá. Eu estou precisando resolver uma questão que até hoje eu não consegui resolver. Ora que Deus vai resolver para você. Eu preciso do emprego, eu estou ganhando muito pouco. E eu ouvi que tem uma vaga lá na mesma empresa onde eu estou. E é para ganhar 3 vezes mais do que eu ganho. Aí alguém fala para você, ora que Deus dá essa vaga para você. Irmão, vamos ler a Bíblia aqui primeiro. Amém? Mateus 15, 21. Amém? A igreja está aqui? Glória a Deus. Manhã abençoada. Vamos lá. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiró e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando em alta voz. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Amém? Irmão, você que está acostumado a esperar que Jesus diga sim para você todas as horas, aqui ele falou não. E ele não falou não uma vez só. Ele falou não 2 vezes. Em 2 coisas que ela pediu, ele falou não. Jesus também fala não. Aí você fala: agora eu estou enrolado. Se eu venho para a casa de Deus para que Jesus me ouça e atenda o meu clamor e fale sim. Aqui nós tínhamos uma mulher com uma filha endemoniada e ela simplesmente queria que Jesus tirasse o demônio da filha dela. E aí o Jesus, que é bom, que é maravilhoso, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele simplesmente fala não. Ele fala não. E muitas vezes nós só sabemos lidar com sim. Nós só sabemos lidar com sim. 90% dos meninos que eu atendo no Desafio Jovem, que nós atendemos, não sabem lidar com não. Por quê? Porque temos pais, mães despreparados, achando que o sim é a melhor solução. Achando que o sim leva aos caminhos do Senhor. Não. O não também, ele educa. O não, ele traz para perto. Jesus disse não para essa cananeia. Jesus disse não.
Agora vamos ver por que ele disse não, né? Por que Jesus diz não? Essa mulher cananeia, ela era de um povo muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Eles não se prostravam diante de reino nenhum. Muito menos diante do nosso próprio Deus. E Jesus, quando se depara com ela, ela gritando e ela clamando, irmãos, entenda, o não era a melhor resposta que o mestre poderia ter dado. O não, às vezes, é a melhor resposta que você merece. Quando você não consegue vencer aquela luta que você tem. Quando você não consegue se posicionar. E Deus te fala não, é porque Ele está te tratando. O não, Ele trata. E aí ela fala aqui. Minha filha está endemoniada. E Ele nem dá ouvido, irmão. Os discípulos, imagina o povo andando, os discípulos andando junto. E aí vem um deles e fala assim, mestre, despede logo essa mulher. Tipo assim, cura logo a filha dela. Manda logo esse demônio sair. Porque quantas vezes eles não viram isso? Quantas vezes nós não vimos Deus fazer milagres na vida de pessoas? E às vezes a gente fala, meu Deus, faça na minha. E aí ele fala, não. E aí tem gente até que desvia, né, varão? Tem gente até que blasfema. Que se acha menor do que todos. E Jesus fala não. E aqui ele fala não para ela. E ele não dá atenção. Mas Jesus respondeu, não fui senão enviado às ovelhas da casa de Israel. Jesus começa a confrontá-la. Jesus começa a confrontá-la. Quando você quer alguma coisa de Deus, e muitas vezes você escuta não, entenda, irmão. Você está passando por um processo de confronto. Deus, Ele quer preparar você para que você possa servi-lo. Deus quer preparar você para que você possa ser bênção na casa do Pai. Jesus começa a confrontá-la. Jesus fala assim, não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Porém, veio, adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Quando Jesus confrontou ela, eu não fui enviado para você. Eu fui enviado para a casa de Israel. Em contrapartida, eu não vou te servir. Eu não vou te servir. Senta numa mesa no restaurante, irmão. Fica lá, tudo bonitinho. Espera a família do lado pedir uma comida boa. Na hora que o garçom vem, você fala, opa, põe aqui. Ele não vai pôr, irmão. Ele não veio para servir você. Nós precisamos entender isso. Que o não nos amadurece. E aí, ela, porém, veio, adorou, se prostrou diante dele. Então ele respondeu dizendo, é bom tomar o pão, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Não sei se na sua Bíblia está escrito pet, ou luluzinho. Não, irmão, cachorrinho é cachorro mesmo. Tem algumas situações que o próprio demônio é considerado como um cão. Aqui cachorrinho é cachorro. Não tem valor nenhum. Não é nos dias de hoje. Que aí você fala, vai entrar o pessoal aqui, não pode bater em cachorrinho. Não. Aqui Jesus está humilhando ela. Jesus está confrontando ela. E muitas vezes nós somos confrontados todos os dias. Porque nós insistimos em ouvir sim. E não estamos preparados para o não de Cristo. Mas esse não, meu irmão, não é para a morte. É para amadurecimento. Esse não, ele faz parte de um processo. Se você está vivendo o não de Deus nesses dias, não chore. Não se sinta o menor de todos. Não se sinta que o seu Deus não te ama. Mas glorifique a Ele. Porque Ele está te preparando para que você possa receber aquilo que realmente Ele tem. E aqui não é bom tomar o pão e dar para os cachorrinhos. Ela fala no 27 assim. Ela, contudo, replicou, Senhor,
Porém, os cachorrinhos comem migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, ela não blasfemou. E eu não estou falando de crente. Nós estamos falando aqui de uma cananeia. Nós estamos falando de uma pessoa que ela já vem com uma vida adorando outros deuses. Uma pessoa arrogante. Uma pessoa que tem uma postura, um conhecimento que não cabe as coisas de Deus nela. E aqui ela não blasfema. Ela poderia chutar, sei lá, alguma coisa ali, chutar o balde e sair boquejando. Mas ela não fez isso. Ela entendeu que ela estava passando por um processo com o próprio mestre. E ela precisava daquele processo. Ela precisava confiar que Jesus conduziria ela para algum lugar. E foi isso que ela fez. E foi isso que ela fez. Ela se colocou, ela se humilhou. Ela reconheceu quem era Jesus. Ela reconheceu que ela era pecadora. Ela reconheceu quem era o mestre. E agora ela estava se humilhando diante dele, para que ele pudesse servir ela. Porque isso aqui é uma forma de servir, irmão. Ela queria que Jesus servisse ela. E muitas vezes nós só queremos ser servidos. Mas nós não entendemos o processo para que nós possamos ser servidos. Ela era de um povo que ela não merecia. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos os nossos dias e no decorrer desses dias nós vamos falando: Deus, obrigado, porque eu sei quem eu sou e mesmo assim o Senhor tem me amado. Muitas vezes nós somos falhos, fracos. Mas quando nós reconhecemos dia a dia a nossa fraqueza, o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece. E aí ele se faz forte em nós. E esse reconhecimento nos traz um amadurecimento para servirmos a Deus. No 28 fala assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a sua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. A sua filha ficou sã. Existe um processo, irmão, onde nós devemos entrar na vontade de Deus. E essa vontade de Deus, muitas vezes, a maioria das vezes, ou todas as vezes, ela é contra a nossa vontade. Ela é contra a nossa vontade. Pra você ter uma ideia, até para você estar aqui, num dia desse de chuva, numa manhã dessa, Jesus da glória. Você põe o pé para fora da coberta, ele até fica duro. Aí você tem que enfiar de novo para dentro da coberta. Aí você fala: meu Deus, onde eu vou agora? E aí você consegue levantar e vir para cá. Isso já é uma conquista. Nós devemos potencializar as nossas pequenas conquistas para que Deus ele possa trazer entendimento para nós. Para que nós possamos entender que para servir a Deus, eu preciso estar preparado. Aí eu faço novamente aquela pergunta para você: todos estão preparados para servir a Deus? Todos. Até aquele rapaz que te para no semáforo, te pede um dinheiro. E aí você vai falar uma coisa, você fala assim: Deus te abençoe. Aí ele cita um versículo da Bíblia inteirinho para você. Aí você olha e fala: meu Deus, é um servo de Deus. É nada, varão. Ele é uma ovelha perdida. Ele precisa de ajuda. Ele não está servindo ao Senhor, porque ele não tem forças para reconhecer o pecado dele. Ele não está servindo ao Senhor, porque ele não tem humildade de se prostrar diante de Deus. Ele não está servindo ao Senhor, porque ele não quer se entregar. Ele não quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós precisamos estar dentro da igreja como servos de Deus. Como servos de Deus. Essa mulher, ela não era digna e ela não poderia estar ali, sendo abençoada por Deus, sendo ministrada pelo próprio Jesus.
pelo próprio Filho do homem. Mas todo o reconhecimento que ela teve diante dele, toda a humildade que ela teve diante dele, isso abriu porta para que nós hoje pudéssemos ter a noção de como fazer. Se Jesus só tivesse falado para ela, eu não vou, como ele disse 2 vezes, não. Ele tivesse dito não, e ela tivesse retrocedido, nós não teríamos um exemplo desse. Tudo que está na palavra de Deus, tudo que está na Bíblia, é a palavra do próprio Deus para as nossas vidas. É um ensinamento para nós. E eu sou muito apaixonado por alguém que tem lá em Atos dos Apóstolos. E o nome dele é Barnabé. Todo mundo conhece Paulo. Todo mundo sabe das cartas de Paulo. Todo mundo sabe do sofrimento de Paulo. Todo mundo sabe que Paulo apanhava na prisão. E os louvores rompiam o cativeiro. Todo mundo sabe que Paulo matava cristãos antes de encontrar com Jesus. Mas às vezes a gente não sabe quem era Barnabé. E Barnabé era simplesmente um membro de igreja. Barnabé era eu, era você. Era o seu irmão do lado. Só que Barnabé era um servo. Ele estava pronto para servir. Ele estava pronto para servir. Agora imagine você, irmão, você está sentado do lado. Me encosta um rapaz aqui sentado na primeira cadeira, já vem sentado na primeira cadeira, quer ouvir tudo. E aí o líder de mocidade olha e fala, rapaz, eu conheço esse cara aí. Esse cara aí é o fulano de tal ali, ó. Esse cara é traficante. Esse cara ele tem o costume de ser conhecido pelos os meninos que ele mata, ou que ele arranca o dedo quando usa a droga dele e não paga. Ele tem o costume de bater nas mulheres que se aproximam dele e dizem que são mulheres dele. E aí, de repente, o pastor levanta ali, no caso a pastora Larissa levanta, vai lá e fala, ô amado, você não discipula aquele menino que chegou ali agora? Aí você vai falar, Jesus, ô pastora, estou com uma dor de cabeça aqui, sabe? Deu uma cãibra na minha língua aqui agora, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir, esqueci as minhas 4 leis espirituais, ficou no carro, e meu pai está com o carro, aí ele vai jogando mais para longe, meu pai está com o carro e foi embora, hein? Irmãos, isso aqui aconteceu com Barnabé. Isso aqui aconteceu com Barnabé. E quem era esse Barnabé, hein? Vamos lá, em Atos 4, 36, começa a mostrar por que Barnabé foi escolhido. Atos 4, 36. Amém? Atos 4, 36 diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Opa, ó Barnabé aí. Quem era Barnabé? Barnabé era um homem de Deus. Barnabé era um servo do Senhor dentro da casa de Deus. Barnabé, quando ele viu que as coisas começaram a avançar, que o nome de Jesus começou a ser proclamado, e ele viu a necessidade que a igreja naquela época passava, a Bíblia fala que ele vendeu
um terreno que ele tinha, e ele pegou esse dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Aí você falou, opa, então tem que vender tudo que eu tenho. Não está falando isso. Aqui a Bíblia está mostrando o coração de Barnabé. Ele não tinha um coração preso. Porque se ele conquistou um terreno, meu irmão, eu trabalho, eu conquisto outro. Eu trabalho, eu conquisto outro. Mas aqui é para a gente entender o desprendimento que Barnabé tinha. Qual o desprendimento que um servo do Senhor deve ter? Eu vou sair dando tudo que eu tenho. Não, irmão, não faça isso. Não faça isso. Aqui não fala que ele saiu vendendo tudo. Aqui fala que ele tinha um terreno, ele vendeu esse terreno e ele entregou aos pés dos apóstolos. Por que ele fez isso? Porque ele acreditava naquele processo. Ele acreditava na obra. Ele acreditava que vidas iam ser salvas através daquele lugar. Isso é ser um servo. Então esse é Barnabé. Vamos lá em Atos 11, aqui mesmo. Só que em 11, no 23 ao 25. No 23 ao 25. Amém? O 23 diz assim, ó, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se unia ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, ao encontro de Saulo. Lucas está falando de quem? De Barnabé. Ele chegou, ele se alegrou com o que estava acontecendo ali. Novamente, fala aqui, exortar. Ele exortava as pessoas com amor. Por que será que Jesus escolheu Barnabé? Porque Barnabé sabia falar não com amor. Barnabé sabia perdoar sem antes te amaldiçoar. Quantas vezes a gente fala um monte de asneira para os filhos, né? E depois a gente fala, meu filho, me perdoa. Uma vez eu recebi uma família no desafio, um menino, 17 anos. Só que o menino não foi. Só foi a mãe, o pai e uma menininha de 4 anos. Uma princesinha de Cristo. Sabe aquelas princesinhas que não param? Tudo que vê, pega e já quer ser rainha. É uma princesinha de Cristo. Criança é assim. E ela toda feliz, inteligente. E a mãe começou a chorar, não conseguiu falar. E o pai falou assim, eu tenho um filho de 17 anos, ele não tem vergonha na cara, ele é um vagabundo, usuário de droga, não quer saber de trabalhar, não quer saber de ir na escola. E eu ouvindo ele falar e a mãe chorando. Aí eu falei, mas cadê ele? Não, ele não quis vir. Ele não quis vir porque ontem ele quase deu um tapa na cara da mãe dele. Isso daí a menininha ouvindo, a menininha andando assim. Aí eu falei, não dá, né? Aí eu falei assim, mas peraí, onde você estava na hora que aconteceu isso? Ele falou, eu estava no sofá, porque não adianta mais falar. Aí eu falei assim, um menino de 17 anos ia dar um tapa na cara da sua mulher, da mãe dele, e você não falou nada? Ele falou, não, vou falar o quê? Meu pai fazia isso comigo. Aí eu peguei e falei para ele assim, eu falei, meu irmão, é crente, viu? Falei, meu irmão, qual foi a última vez que você abraçou o seu filho de 17 anos, juntou ele no peito assim, ó, e falou assim, filho, eu te amo, cara. O que você está fazendo com a sua família? Olha sua mãe, cara. Olha sua irmã. Filho, pelo amor de Deus, a gente te ama. Ele começou a chorar, irmão. Naquele mesmo momento ele começou a chorar. Um cara de 49 anos começou a chorar. E ele falava assim, o meu pai dava tapa na minha cara e falava que eu não valia nada.
E aí naquele momento eu levantei, eu abracei ele. Eu falei, a partir de hoje, você não precisa mais tomar tapa na cara. A partir de hoje, Jesus ele te abraça. E ele te faz servo. Porque você agora tem identidade. Agora você vai lá e transfere essa identidade para o seu filho. Esse menino ele não veio para o desafio. Ele não ficou. Não fiquei sabendo depois da história deles. Mas às vezes a gente transfere situações. A gente transfere. A gente transfere. E Deus ele só quer que a gente seja confrontado pelo próprio Cristo. Amém? Barnabé, ele tinha, só para me encerrar, Barnabé, ele tinha um currículo de servo para poder fazer isso. Agora você fala, o que eu vou fazer na igreja? Irmãos, diante de Deus, eu nunca vi igreja com tantos afazeres que nem essa que tem. Com tantos ministérios envolvidos. Sempre tem alguma coisa para você fazer. Sempre tem. Sempre tem. Ah, mas eu quero fazer, mas como que eu vou ser treinado? Seja treinado na sua casa. Quantas vezes você não abraçou o seu filho? Quantas vezes você não virou para sua esposa depois que ela só penteou o cabelo para o lado direito? Que ela tinha o costume de pentear para o lado esquerdo. E você não falou nada. Fala que ela está bonita. Você já está ganhando um ponto. E às vezes a mulher faz isso de propósito. Ela penteia para um lado, você não fala nada, ela joga para o outro lado. Fala, está vendo? Nem percebeu. Nós podemos começar a ser treinados por aí. Sabe? Tem irmãos que se vê na rua, Jesus da glória. O Desafio Jovem tem uma banquinha de quadros lá dentro do São Vicente, da rua São Vito. Na rua São Vito, no bairro São Vito. E às vezes eu fico lá. Irmãos, eu tenho que fazer malabarismo para cumprimentar crente lá. Os caras fazem de conta que não conhecem. Faz de conta que não sabe quem você é. Deus ele tem trazido para nós, sobre nossas vidas, a responsabilidade de sermos confrontados por Cristo e podermos dar fruto. E que o nosso fruto permaneça. Que ele permaneça desde a nossa casa, até na hora que nós vamos louvar a Deus, até a hora de receber a cura do Espírito Santo sobre nós, a ministração. Nós devemos sim ser confrontados para que gere entendimento, porque nós somos servos. E o servo bem discipulado, o servo bem humilde, o servo bem servo, ele alegra o coração do Senhor. Que nessa manhã nós possamos entender que Deus ele olha para a gente e ele fala, nem todo mundo é servo. E aí que é o legal. Porque só é servo de Cristo quem é filho dele. Nessa manhã, ele não fala só que você é um servo, mas ele te chama por filho. Se alegre por ser filho de Deus. Se alegre por ser filho daquele que criou os céus e a terra. E nessa manhã, se você estava acostumado a ouvir não dele, fique sabendo que agora você vai começar a ouvir sim. Porque você vai se posicionar da maneira correta. E Deus ele vai trazer sobre a sua vida aquilo que é necessário. Que Deus possa nos abençoar. Eu queria que você ficasse de pé para a gente estar encerrando aqui só a parte da palavra. E eu queria que você se colocasse diante de Deus. Se coloque diante de Deus para que Ele possa alcançar o seu coração. Aquela mulher, ela não era merecedora. Irmão, ela foi humilhada por Cristo. Se alguém te chamar de cachorro, de cachorrinha, você não vai gostar. Mas ela foi confrontada com amor. Deus ele tem nos confrontado com amor. Ele tem nos confrontado com amor. Basta que nós possamos entender isso. E quando nós entendermos isso, nós seremos maduros suficientes para podermos ser servos de Cristo. E esse servo, esse título de servo, ele te leva para muitos lugares.
Ele te leva para a família do Pai. Porque você, sendo servo de Cristo, você é filho dele. Você é filho dele. Nessa manhã, receba de Deus um abraço. Um abraço que aquele dia Jesus pôde dar naquele pai que viu o filho quase batendo na mãe. Mas ele nunca recebeu um abraço do pai dele. Talvez você nunca recebeu um também. E por isso você não sabe servir. Ainda mais quando nós somos roubados ou furtados dos nossos sentimentos, dos nossos valores. Nós criamos uma estrutura de proteção. Nós criamos uma parede. E muitas vezes essa parede, ela nos separa de poder se aproximar de quem a gente ama. Nessa manhã, Deus te capacita com amor, com graça. E Ele quebra essa barreira, essa parede. Para que nessa parede, onde não há mais, possa se criar uma ponte. E aí você pode chegar naquele que você sempre teve vontade de abraçar. Às vezes a gente fala assim, mas você fala, eu não tenho nada com ninguém. Mas e você? Será que você não tem nada com você? A depressão, a falta de identidade, as frustrações, muitas vezes elas não vêm dos outros, elas vêm de nós. Nós não sabemos quem somos, mas nós queremos ouvir um sim de Deus. Nessa manhã Ele fala sim para você. Ele quer que você venha diante dEle com os braços abertos e receba um abraço dEle. Que nessa manhã a sua oração seja assim: Senhor, me abrace. Senhor, me abrace. Senhor, me abrace. E quando você falar Senhor, me abrace, você vai ouvir no seu ouvido: sim, sim, sim. Você é meu filho. Você é meu servo. Deus abençoe.